Olá pessoal, eu sou Pedro Hauck da loja Altamontanha e da Soul Outdoor. Hoje eu estou no pub do Altamontanha para comentar com vocês sobre o Clube dos 6.000. O que é isso, Pedro? Como é que eu faço para entrar nesse clube? Tem carteirinha? Tem que pagar uma joia? Calma, galera. Eu vou explicar o que é o Clube dos 6.000 logo depois da vinheta. Então aguarda aí que eu já venho contar para vocês. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, né, eu preciso fazer um jabazinho aqui porque esses vídeos legais que você encontra no canal da Montanha só existem porque tem empresas que apoiam por trás. Que empresas são essas? Uma delas é a loja Altamontanha, uma loja especializada em montanhismo, trekking, escalada e viagens. Aqui você vai encontrar de tudo para sua aventura. A loja Altamontanha está no endereço www.lojaam.com.br, entregando para todo o Brasil, e fisicamente em Curitiba, no bairro do Bacaxeri, perto do Jardim Social. E do lado da loja Altamontanha tem o pub do Altamontanha, onde eu estou gravando agora. Então, se lá na loja você compra os equipamentos para você subir montanha, depois você vem aqui comemorar, tá certo? E aqui, você vai tomar aquele chopp geladinho, artesanal, tirado na hora, com vários petiscos gostosos. Aqui é uma casa onde os montanhistas se encontram e onde rola muita história de montanha, hein, gente? E também, galera, outra empresa que ajuda muito a gente nesse projeto é a Soul Outdoor, que é a minha empresa da Maria Tereza Ubrich de expedições em montanhas. Então entra lá em souloutdoor.com.br e conheça os nossos destinos e nossos cursos de montanhismo. Pessoal, Clube dos 6.000. Então, primeira coisa, o Clube dos 6.000 ele não é um local físico assim, onde as pessoas se encontram. E o que é 6.000? Cara, primeira coisa, esse clube, ele nada mais nada é do que uma confraria, do que uma lista das pessoas que escalaram o maior número de montanhas acima de 6.000 metros nos Andes. Então vamos lá. Por que 6.000 metros nos Andes? Vocês devem saber que aqui na Cordilheira dos Andes existe uma centena de montanhas acima de 6.000 metros. Você também sabe que a montanha mais alta dos Andes é o Aconcagua, com 6.962 metros de altitude. A cota dos 6.000 metros não é uma cota altimétrica de baixa altitude. Pelo contrário, é uma cota de altitude bastante elevada. Se não fosse pela Cordilheira do Himalaia, o Aconcagua seria a montanha mais alta do mundo. Todas as montanhas acima de 7.000 metros, o Aconcagua tem quase 7.000, estão no Himalaia. Então, você pode, por essa afirmação aqui, entender um pouco da complexidade que é escalar um 6.000, da dedicação que exige uma escalada de 6.000 metros, da perícia, né, que uma pessoa tem que ter para subir uma montanha dessa. Então, gente, o Clube dos 6.000, ele serve o quê? Para valorizar essas escaladas, para valorizar esses escaladores. Então, esse Clube dos 6.000, a gente tem aqui um artigo publicado no Altamontanha, né, com o nome dessas pessoas, as pessoas que mais fizeram essas escaladas acima de 6.000 metros. Deixa eu fazer um adendo aqui para vocês. Ah, Pedro, tem um monte de montanha nos Andes que não tem 6.000 metros e que são muito difíceis. Sim, é verdade. Tem muita montanha que é bem difícil e que não tem 6.000 metros. Por exemplo, aquelas agulhas que tem na Patagônia, não é? Fitzroy, Cerro Torre, montanha de 3.000 metros. Você tem montanha de 5.000 metros, por exemplo, no Peru. O Alpamayo, que é uma montanha emblemática, ela quase tem 6.000 metros, mas não tem. Então, esse projeto de valorizar esses montanhistas e essas escaladas, ele também tem seus defeitos, porque infelizmente acaba tirando essas outras montanhas dessa, entre aspas, premiação, tá certo? Mas é justo que a gente valorize esses escaladores e essas escaladas. Então vamos lá. Existem montanhas de 6.000 metros
fáceis? Existem, mas elas são uma exceção. Que montanhas são essas de 6.000 metros fáceis? Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, vou dar uns exemplos, ficou meio ruim. Mas vamos lá. O Acotango, na Bolívia, é uma montanha, né, de 6.000 metros, fácil, mas não quer dizer que seja de graça, né? É uma montanha que vem se tornado mais popular, porque você tem uma estrada, que é uma estrada de mineração, que chega até mais ou menos uns 5.400, quase 5.500 metros. Então, torna-se uma ascensão mais curta até o cume. Mas mesmo assim, cara, a 6.000 metros, 5.500 metros de altitude, venta pra caramba, faz muito frio. Não quer dizer que é uma montanha que você vai chegar lá e você vai conseguir chegar no cume. Sem falar que todas as montanhas de 6.000 metros são montanhas que elas exigem aclimatação. Você não pode chegar numa montanha que ela é, entre aspas, acessível, ou seja, você consegue chegar bem perto do cume dela com um carro 4x4, escalar e voltar embora para o Brasil, né? Não é uma escalada que você faz no fim de semana. Você tem que aclimatar, você tem que fazer com que o seu corpo se adapte à questão ambiental de altitude, que é baixa pressão atmosférica, não é? Pouca concentração de oxigênio no ar, né? Então você tem que se acostumar com isso, e isso leva uma montanha de 6.000 metros baixa, leva 10 dias. Então, para você escalar um 6.000, você tem que, no mínimo, se dedicar, não é? Agora vamos lá. Uma das críticas que as pessoas fazem a ter uma lista que você, entre aspas, enaltece, né? Eu digo enaltece, mas valoriza, tá? Essa é outra palavra que eu posso usar para isso. Valoriza essas ascensões de 6.000 metros, é que as pessoas falam, mas isso aí você está, na verdade, enaltecendo o ego dessas pessoas. Porque qual é o sentido de você ter isso só para você ficar, tipo, se enaltecendo que você é mais foda que os outros? Não, galera, não, tá? Isso é uma interpretação maldosa. É claro que uma pessoa que tem várias montanhas no currículo, ela pode se vangloriar disso, ela pode se orgulhar de toda essa dedicação que ela tem para o montanhismo. E também é óbvio que muitas dessas pessoas elas podem ter um reconhecimento, não é? Mas isso não é uma realidade. Aqui no Clube dos 6.000, né, lá no site, na página do Alta Montanha, né, que eu tenho ali a lista de todos esses brasileiros que fizeram mais de 10 montanhas acima de 6.000 metros, você olha nesses nomes e você vê que a maioria dessas pessoas raramente ou nunca são notícias, né, em um jornal, uma revista. Então, na verdade, não é uma questão de enaltecer o ego, mas sim dar o devido valor que essas pessoas nunca tiveram. Outra coisa, não é? Mas é um projeto fácil. É fácil escalar mais de 10 montanhas de 6.000 metros, porque o Clube de 6.000 é isso. As pessoas que escalaram mais de 10 montanhas acima de 6.000 metros, tá certo? Galera, não é fácil. Se fosse fácil, estaria repleto de nomes ali no Clube dos 6.000. E não há esses nomes, tá? São poucas as pessoas, não é? E outra coisa, um cara que tem mais de 10 montanhas de 6.000 metros é um cara que se dedicou bastante tempo ao montanhismo. Então, gente, é muito justo você valorizar alguém que se dedica, alguém que faz um volume de montanha, do que valorizar só uma pessoa que fez uma única montanha que é famosa, que é o que geralmente acontece. Você vê muitas pessoas que escalam uma única montanha que é famosa e se torna famosa por causa disso. E você vê um monte de gente que se dedica a vida inteira por escalar montanhas e que não sai em lugar nenhum, porque essas montanhas não são famosas. Agora vamos falar um pouquinho mais das montanhas de 6.000 desse projeto. Bom, gente, eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre grandes slam dos montanhismos, né? Então, por exemplo, o Sete Cumes, tem um vídeo aqui no canal, é um grande slam, né? Você escalar a montanha mais alta de cada continente. Um projeto badalado, um projeto bastante famoso, um projeto muito legal, é claro, mas, cara, são só 7 montanhas, né? 7 montanhas é mais fácil que escalar do que 10,
Peraí, vamos relativizar isso aí também, né? Porque no meio desses 7 cumes tem o Everest, tá bom? Não é tão simples assim escalar o Everest. Mas enfim, né? Um cara que faz os 7 cumes, ele recebe todos os louvores por isso, né? É claro que muitas vezes o cara não faz os 7 cumes porque ele quer esse louvor, mas enfim, né? Existe uma valorização desse grande slam, né? Um cara que faz um grande slam bastante famoso, que é a escalada de todas as montanhas acima de 8 mil metros do mundo, que são 14, todas elas no Himalaia, putz, isso aí é um projeto para um cara muito bom. São menos de 30 pessoas que fizeram isso no mundo, né? 30 ou 40, eu tenho que ver a lista ali. Tá no Wikipedia, o Marco vai deixar aqui o link na descrição, tá bom? É um número pequeno de pessoas, mas já existe ali um número, né, considerável. Tem também outro grande slam, que é escalar todas as montanhas acima de 4 mil metros dos Alpes. Um projeto muito legal, são 82 montanhas. Só que os Alpes, por serem montanhas mais baixas, elas são mais acessíveis, você não tem que demorar tanto tempo para aclimatar. E nessas montanhas de 4 mil metros, às vezes algumas delas ficam no mesmo maciço, e numa única travessia você consegue escalar até 8 montanhas numa única vez. Então, assim, é um projeto que, apesar de exigir bastante dedicação, é um projeto que ele não é tão difícil. Tem um projeto que é inédito, que é escalar todas as montanhas de 6 mil metros dos Andes. Porém, galera, esse projeto ainda é muito, muito complicado. Então, como eu falei, ele é inédito, nunca ninguém fez no mundo. Agora, sim, por que eu criei o Grande Slam, entre aspas, né? Porque ele é só para brasileiros, né? Do Clube dos 6 mil. Para a gente valorizar as montanhas de 6 mil metros também. Então, você veja, as montanhas de 4 mil metros dos Alpes, todas já foram escaladas várias vezes, não é? Tem várias pessoas que fizeram esse projeto. Palmas, inclusive, para o Valdemar Klevix, que foi o primeiro não europeu a realizar esse projeto. Os 8 mil do Himalaia, também, várias pessoas já fizeram. Tá ali, é famoso. Agora os 6 mil, né, dos Andes, esses, entre aspas, 105, 110, a gente nem sabe quantas montanhas são ao certo, porque falta pesquisa na área da topografia para você determinar quais são essas montanhas. Galera, isso nunca ninguém fez, né? E é triste você ver como o mundo do montanhismo, ele não valoriza a Cordilheira dos Andes. E aí, gente, é por isso que a gente tem o Clube dos 6 mil. O cara que vai para uma montanha de 6 mil metros, ele não vai encontrar várias das coisas que existem nas montanhas de outros locais do mundo. Por exemplo, não existe nas montanhas dos Andes, com algumas exceções, essa facilidade dos refúgios que existem nas montanhas de 4 mil metros dos Alpes. Você vai escalar, por exemplo, o Mont Blanc, você pode ir com uma mochilinha de ataque pequenininha, você chega lá no refúgio, no Teterrusse, cara, os caras fornecem comida para você, você não precisa nem levar o saco de dormir, que lá já tem coberta, lá tem colchão para você ficar, né? Pô, isso aí é uma puta numa estrutura. Se você vai para o Himalaia, cara, as expedições do Himalaia tem corda fixa, né? Você tem os trabalhadores Sherpas, você tem uma estrutura. Aqui na Cordilheira dos Andes, né, com raras exceções, tá bom? Que você vai encontrar um refúgio. A maioria das montanhas dos Andes são montanhas que você tem que pegar o teu carro, chegar num local mais alto possível, fazer uma trilha, né, de aproximação, demorando dias, levando toda a sua estrutura. Você vai ter que procurar alguém que possa ter um animal de carga, um burro, uma mula, para poder transportar para você. Não tem esses serviços, com raras exceções. Por quê? Porque tem algumas montanhas nos Andes que são comerciais, a Aconcagua, Huayna Potosí, né, o Illimani, né, Chachani, algumas montanhas que tem por aí, o Chimborazo. Mas a maior grosso das montanhas, a maior porcentagem das montanhas de 6 mil metros dos Andes são montanhas que elas estão no estado selvagem, no estado pristino, né? E isso aumenta a aventura. Talvez, inclusive, galera, essa falta de reconhecimento dessas ascensões se dê pela falta, inclusive, de conhecimento. Quando eu me junto com outros montanhistas de outros locais do mundo e começo a falar das montanhas andinas, montanhas de 6 mil metros, como, por exemplo, o Cerro Condor, montanha de quase 6.500 metros que fica na província de Catamarca, na divisa com a região de Atacama, no Chile, entre Argentina e Chile. Cara, é uma montanha que tem, o quê? 5 ascensões na história. O Sierra Nevada, de Lagunas Bravas, outra montanha de 6 mil, um complexo vulcânico, que fica ali perto do Condor, escalada pela primeira vez no ano de 2014. Galera, o Himalaia, cara,
Né? Os 8.000 foi quase todos escalados na década de 1950. E tem montanha de 6.000 metros que foi escalada agora recentemente, menos de 20 anos. Isso para você ter uma ideia, gente, de como a Cordilheira dos Andes é pouco conhecida. E aí, gente, num projeto de escalar as montanhas de 6.000, você pode juntar montanhismo exploratório, que é você ir para montanhas desconhecidas, que as rotas não são definidas. Né? Nessas montanhas que eu falei para você, você não tem trilha. Você tem que ir lá interpretar o caminho, tá bom? Você tem que pegar um 4x4, um não, dois, né? Porque se um quebra, você tem um backup para você chegar na base. São locais perigosos. Ao mesmo tempo, tem montanhas de 6.000 metros nos Andes que são muito difíceis, são muito perigosas. Por exemplo, o Iero-Parra, a terceira montanha mais alta do Peru, é uma montanha que é raramente escalada, montanha muito técnica. Tanto que é uma montanha que tem um apelido até macabro de carniceiro. Então imagina, nos 6.000 dos Andes você vai ter montanhas técnicas e difíceis, você vai ter montanhas remotas e inexploradas, e também tem montanhas populares, comerciais, etc. 10 montanhas de 6.000 metros. Esse é o clube dos 6.000. Quais montanhas, Pedro? Qualquer uma, tá certo? Pode ser que você tenha escalado o Uturunco na Bolívia, que é uma montanha de 6.000 metros fácil. Lembre-se que sempre é entre aspas, tá certo? Porque escalar um Uturunco na Bolívia é um vulcão, que você chega até 5.500 metros de altitude de 4x4 e de lá 500 metros para cima você chega no cume, você tem que ter 10 dias dedicados para você se aclimatar. Para fazer isso que seu corpo se adapte às condições de baixa pressão atmosférica, com pouca concentração de oxigênio no ar. Então, assim, para você fazer 10 montanhas de 6.000 metros, o que você precisa? Dedicação. No mínimo, dedicação. E nada mais justo de você, entre aspas, premiar pessoas dedicadas. Você não acha? Então, galera, não vamos pensar que o Clube dos 6.000 é um objeto para enaltecer o ego das pessoas. Não, 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 não. Galera, o Clube dos 6.000, ele é para valorizar a Cordilheira dos Andes e valorizar os brasileiros que escalam os Andes, que fazem volume de montanha, que fazem várias ascensões, que estão indo várias temporadas seguidas para lá e que essas pessoas olhem as pessoas dessa lista. A maioria delas, eu aposto que você nunca deve ter ouvido falar. São pessoas montanhistas anônimos. E a gente tem que valorizar essas pessoas também. Gente, infelizmente no montanhismo, às vezes acontece de que uma pessoa se motiva, né? A motivação dessa pessoa para subir uma montanha é ficar famosa. Isso infelizmente acontece. Quem sou eu para criticar essas pessoas, tá certo? No sentido, cada um escala pelo motivo que lhe interessa, tá? Você pode escalar pelo simples desafio, você pode escalar porque quer ficar famoso, você pode escalar por motivos religiosos, você pode escalar para você ter uma contemplação da bela paisagem da montanha, por inúmeras motivações. Eu não vou te julgar pelas motivações. Mas, infelizmente, acontece que algumas pessoas que só escalam montanha para ficar famosas, elas escolhem montanhas famosas e se tornam famosas com isso. E acaba deixando às sombras pessoas que de fato se dedicam. E eu digo para vocês, por mais que o Clube dos 6.000 possam ter críticas, porque tem montanhas que não têm 6.000 metros que são difíceis, porque você pode achar que você está ali enaltecendo o ego de alguém, etc., não tem como negar. Todo mundo que está lá se dedicou bastante no montanhismo e é justo você valorizar essas pessoas e também, gente, valorizar a Cordilheira dos Andes. É óbvio, gente, que nesse clube, né, não precisa de fazer montanhas difíceis. Você pode chegar a 10 montanhas que não sejam tão complicadas, mas também tem sua relativização, né? Você vai ali olhar e falar, puxa, o cara escalou, né, uma montanha super complicada, por exemplo, o Chacrararro no Peru, né? Claro que isso se destaca mais, né? É evidente, tá certo? Mas é isso, esse é o objetivo do Clube 6.000, esse é o Clube dos 6.000. Bora lá conhecer esse clube, essas pessoas? Então vamos. Gente, se você gostou dessa iniciativa do Alta Montanha, se você gostou desse vídeo, dessas explicações, não deixe de deixar o seu like. E aí também, galera,
essa lista, né, do Clube dos 6.000 está sempre sendo atualizada, tá certo? Porque as pessoas estão indo aos Andes, estão indo fazer mais montanhas. É muito bacana porque essa lista serviu para várias pessoas quererem ir para os Andes, fazer um volume de montanhas, se dedicar a montanhas de altitude, tá certo? Então essa lista vai sempre sempre está sendo atualizada, né? Tenho que mandar aqui o meu agradecimento ao Rodrigo Granzotto Perum, que foi o cara que idealizou isso daí, é o cara que começou a juntar os primeiros dados, né? E depois essa lista foi absorvida pelo Alta Montanha e a equipe do Alta Montanha vai atualizando. Se você acha que tem alguém que não está nessa lista, que fez mais de 10 montanhas de 6.000 metros, fala para essa pessoa escrever para a gente. Fala para ela mandar aqui as fotos, comprovando suas ascensões e tudo mais, que a gente vai ter o maior prazer em divulgar essa pessoa, divulgar os feitos dela, tá certo? Galera, esse é o Clube dos 6.000, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.